Olá, eu sou a Solange Mel. Sejam bem-vindos ao podcast Dança em Diálogos, um espaço dedicado ao diálogo entre a criação artística e a performance, onde a dança e a coreografia encontram novas formas de comunicar. Estejam preparados para explorar novas perspectivas sobre a dança, descobrir intérpretes, criadores, corpos, ideias em movimento. E diálogos, claro. Bem-vindos ao quarto episódio do Dança em Diálogos. Hoje temos o enorme privilégio de estar à conversa com um dos nomes mais destacados da dança internacional, Marcelino Sambé. Neste episódio especial, dividido em duas partes, vamos mergulhar no seu percurso inspirador, desde as primeiras experiências em Lisboa até à sua consagração como bailarino principal do Royal Ballet. Ao longo destas conversas, exploraremos o caminho profissional de Marcelino, os desafios e conquistas que marcaram o seu caminho, a sua visão sobre a dança, o impacto que pretende ter em Portugal e as suas ambições para o futuro. Olá, Marcelino. Olá, Solange. Que bom ter-te aqui. Bem-vindo ao podcast Dança em Diálogos. Muito obrigada por teres aceitado este convite. É uma verdadeira honra ter-te aqui. Mas também o que se pretende é que seja uma conversa descontraída e bem disposta. Portanto, nós somos muito bons nisso, não somos? Eu acho que sim, acho que vai correr bem. Pronto, acho que vai correr bem. Então vamos a isto. Marcelino, nasceste em Lisboa em 1994, no dia 29 de Abril, dia que se celebra o Dia Mundial da Dança. Iniciaste o teu percurso na Escola de Dança do Conservatório Nacional, onde rapidamente chamaste a atenção pelo teu talento inato, técnica virtuosa e carisma contagiante. Muito embora a tua paixão pela dança tenha começado antes no grupo que frequentavas no Centro Comunitário do Alto da Lomba, em Paço de Arcos. Aos 16 anos foste premiado no Prix de Lausanne, que te abriu as portas para estudar na Royal Ballet School em Londres. Desde então, e com a tua entrada no Royal Ballet, a tua ascensão tem sido verdadeiramente meteórica, culminando com a promoção a bailarino principal em 2019 e tornaste-te no primeiro português a alcançar este feito extraordinário numa das companhias mais prestigiadas do mundo. És amplamente conhecido pela tua versatilidade, profundidade emocional e energia vibrante em palco, e interpretaste todos os papéis icónicos do bailado clássico. Para além de teres trabalhado com a maioria dos grandes coreógrafos contemporâneos da atualidade, continuas a explorar a dança de outras formas e és também coreógrafo. És muito mais que um bailarino extraordinário, és uma pessoa extraordinária e uma inspiração para as novas gerações de artistas e de espectadores. É um privilégio ter-te aqui connosco para partilhar o teu percurso, a tua paixão e a tua visão pela dança. Faço-te então a primeira pergunta. Chegado aqui, como é que vês este teu percurso, se isto era algo que tu imaginavas quando começaste a dançar? Obrigado pela introdução, acho que foi uma das melhores introduções que já tive na minha vida. Obrigado. Super consensa e perfeita. Eu não sei, eu acho que quando comecei eu pensei que não havia outra opção para mim. Não sei se sentiste isso também quando estás a fazer balé, sentiste que era algo Sim. que não podias já prescindir porque fazia já muito parte do que tu... Porque eu acho que quando és criança também pensas sempre no presente. Sempre fui muito presente. Por exemplo, se eu estivesse num estúdio, só existia o estúdio para mim. Se eu estiver fora no intervalo, o intervalo só existia para mim. Portanto, eu nunca sou uma pessoa de pensar muito no futuro nem no passado. Portanto, focar-me sempre muito no presente. Portanto, o consultório para mim virou a minha vida. Tá, a começar e foi quase também uma escapadela da realidade. Onde me podia encontrar, onde podia ser quem quisesse no estúdio e sonhar alto. E o sonho era uma realidade, quase. Não sei, é algo assim um pouco poético. Tu vivias muito daquilo intensamente todos os dias. Portanto, todos os dias para ti era aquilo. E não começaste logo se calhar com esse sonho, não é? Para ti o sonho era o que tu estavas a viver, era estar ali. Era tirar uma boa nota, eu lembro que havia as notas de 0 a 5 e o meu sonho era tirar um 5. Era conseguir, e depois a primeira nota que eu tive acho que foi um 3 no clássico. E fiquei super mal, pensei, uau, houve um rapaz que teve 4, eu tenho que conseguir. Depois começas a pensar assim na parte mais técnica. E depois, obviamente, eu tinha uma grande inspiração comigo sempre desde o início, que foi o Telmo Moreira. O Telmo, ele era do mesmo bairro que eu, no Alta Loba, e ele era como uma lenda para mim no sentido em que eu já, muito jovem, ouvi porque eu tinha jeito para a dança africana, e já no Alta Loba me falavam que havia um rapaz ali no bairro chamado Telmo Moreira que dançava no Batutoieto, que era outro grupo de dança africana que eu fiz parte muito pouco tempo,
que tinha entrado para o consultório e que estava a ter resultados fantásticos e sempre que eu via assim ao longe no bairro pensava, uau, era o meu grande icon. E Sim. quando eu lhe disse que ia entrar para o consultório, nesse verão, eu tive. As eleições foram em junho e eu entrei em setembro, e nesse verão tive quase um intensive com o Telmo no quarto dele, que era. O quarto era de 1 metro e 2 metros, a aprender por a posição, a esticar o pé. Ele mostrou-me todos os balés, todas as companhias do mundo, vários vídeos. E então tive sempre essa barra para atingir, que era o Telmo, inicialmente. Eu acho essa história muito bonita mesmo. Para já, acho que é demonstradora de como há o micro-impacto, não é? Aquela coisa que eu digo, pronto, o Telmo teve esse pequeno impacto e se calhar noutros jovens também, e tu depois tornaste-te uma Celine Sambé porque tiveste esse contacto com ele e porque essa amizade também, não é? Porque foi mais do que uma inspiração, foi também uma amizade. Grande amizade. E a sorte que eu tive, Solange, de ter um ídolo, o meu primeiro ídolo, ser uma pessoa que se parecia como eu, mesmo tom de pele, Sim, com um exato. background de dança africana, com uma família super africana, angolana, e então eu nunca pensei no início que eu, sendo eu, era qualquer tipo de empate, ou que me iria Entrave. fazer um entrave. Nunca pensei que fosse ser um entrave, então foi a melhor forma de eu ter conseguido. Até talvez se eu tivesse, se o rapaz do bairro fosse um rapaz loiro, de olhos azuis, tudo super esticadinho, alto, eu talvez nem sequer tinha feito contacto com ele, porque pensava que era algo tão distinto e tão longínquo de mim, que eu talvez até tinha um pouco de receio de pensar que Sim. conseguiria. Mas tendo o Telma ali, foi uma, um- foi uma grande sorte para mim mesmo. Foi um role model em tudo, não é? Foi Em um role tudo. model em Tudo. E tudo. ele era um estudante super, super exato. Esqueci-me agora a palavra em português. E em Dedicado. inglês. E não, e dedicado, muito dedicado. E tu, já estou a passar aqui muitos passos à frente, mas não interessa. E tu sentes que também és, ou seja, continuas a ser o que o Telmo foi para ti e para outras pessoas, para outros rapazes, pelo que tu representas, não só pela tua história, mas pelo que tu alcançaste. É muito importante para mim que na companhia seja respeitado e sente quando tens respeito dos mais jovens e quando recebes um cartão entre o espetáculo ou um dos jovens vem ter contigo e diz foste incrível e eu penso, uau, uh, isso é o que eu quero fazer. E eu, sempre que há qualquer tipo de talento, nem tem que ser um talento que se pareça como o meu, mas qualquer jovem com talento deixa-me super entusiasmado. Acho que é algo que me fascina ver poder estar no espaço de ver a transição de várias pessoas e como eles conseguem encaixar as peças do puzzle para chegarem lá. E às vezes entram na companhia com o puzzle Trocado. todo trocado e passado um mês já estão as peças a começar a ficar corretamente. E consegues ver aquela imagem de alguém especial a ser criado. Isso para mim é a razão do que a dança pode ser, é a razão do que é que a dança, o futuro da dança, e para mim é uma das coisas mais impactantes para ver. Portanto, alimentas-te do êxito dos outros e da construção positiva dos outros e isso também te Muito. inspira Inspira-me portanto, é muito. sempre um Eu sou uma pessoa muito lindo. verbal, eu estou na aula e às vezes penso, uau, eu às vezes não. Porque há aquela ideia antiquíssima do que um bailarino principal é, não é? Aquela coisa de uma pessoa um pouco distante. Nós agora a falarmos da forma como o mundo pensa nos bailarinos principais, uma pessoa distante, uma pessoa muito concentrada nos espetáculos dele, não é? Eu sou assim, eu posso ter momentos assim, mas só como eu gosto muito de olhar, gosto muito de ir falar, tu sabes como é que somos. Nós estivemos em Sim. várias aulas juntos. E então eu gosto muito aliás, eu acho que também és assim. De, Sim, ou seja, a nossa expressão passa muito pelo lado verbal também, não é? verbal, sim, e dizer uau, melhoraste imenso, ou uau, as tuas Sim, pontas estão fantásticas, que melhoria. Olha, as tuas colãs devias, o diretor vai sim. ver hoje, acerta aí. Olha, a tua quinta posição está assim, várias coisas assim verbais que me fazem muito parte da companhia, que também me deixa, e também eu aprendo ao pensar nessas coisas, também penso em mim. Portanto, Claro, claro, claro. Esse é mesmo o grande crescimento, é quando a pessoa consegue fazer esta desconstrução, ok, o que eu estou a dizer aos outros também eu consigo ver em mim.
Portanto, eu queria falarmos um bocadinho, muito brevemente, da tua história e do que te inspira, etc. Mas eu queria perceber se houve exatamente um momento em que tu dissesses, ok, é isto, não há volta a dar. Ou se foi aquilo que tu já partilhaste até agora, não, foi crescendo naturalmente e pronto, depois aconteceu. Não houve nenhum momento assim de epifania em que tu dissesses, ok, Marcelino, é assim, não há volta a dar, o que eu quero mesmo é ser bailarino. Isto porque por exemplo, passei por aquele momento de interrogação ali, talvez nos 15, 16 anos, em que perguntei, será que vou estudar mais? Será que... pronto, e depois, obviamente, não foi essa a decisão que eu tomei. Mas tu passaste por isso ou não? Foi, bora. Eu, quando entrei para o conservatório, apesar de ter o grande exemplo do Telmo, o Telmo sempre foi uma pessoa muito certinha, não é? E eu entrei no conservatório e tinha, sabes, a minha personalidade, conhece a minha personalidade. Imagina eu com 9 anos, 10 anos, super reguila, muita dificuldade em concentrar-me, era muitas vezes chamado como é que se chama? Ao escritório do diretor da escola por me ter portado mal, o gabinete, por me ter portado mal, ou por ter faltado à aula, tinha aquele lado um pouco. Eu não tinha muita noção de como este rebelde e como é que este mundo e como é que os resultados se construíam. Portanto, ninguém te diz quando entras para o consultório ou para o mundo da dança como é que sobes os patamares. Simplesmente vais para a aula e tens que aceitar o que a professora diz. E eu tinha já muitas ideias desde muito jovem de como é que eu queria fazer a minha carreira. Não era carreira, mas era porque é que eu tenho que pôr a perna a 90 graus se eu tenho a perna mais alta? Eu quero pôr a perna lá em cima, só que a professora diz, não, tem que ser assim. E eu depois verbalmente expressava isso e pronto, tive um pouco de dificuldade no início. E nesse questionavas início, logo os limites, é isso? Questionavas os sim, limites. sim, porque eu via os mais velhos a fazerem coisas e eu pensava, mas eu consigo fazer o mesmo. Porque é que eu estou a fazer menos, Dranã? E não conseguia perceber que as bases da construção são muito diferentes e eu não posso saltar passos à frente para conseguir alcançar algo que não estou preparado para fazer, mas quando és pequeno não tens essa noção. Portanto, Claro. no início tive muito este empate e isso frustrou-me imenso. Eu tinha imensa frustração com o regime e acho que no início foi quando eu pensei mais, mas isto é para mim, porque é que eu tenho tanta. Estou a ter tanta dificuldade em insertar-me. De repente, quando comecei a trabalhar com a Catarina Moreira, aquela professora fantástica de conservatório contemporâneo, comecei a fazer contemporâneo, comecei a sentir que no contemporâneo talvez essa minha expressão era uma mais-valia. E pensei, ok, não tem que ser só uma pessoa que faz as regras e que tem muita calma e está na aula de clássico de 2 horas a fazer tondius super lentos. Eu acho isso difícil, sim. Muito difícil. Posso chegar ao contemporâneo e mexer-me Sim, e pensar e usar um sim. pouco da minha a dança africana. Portanto, foi quando eu conheci a Catarina e comecei a fazer aulas com ela que eu pensei, ok, eu acho que a minha carreira pode ser muito mais do que a regra e a concentração e aquela coisa clássica, ainda por cima aquela classe clássica russa, não é? Aquela técnica clássica Vaganova. Então no Eu tenho início foi muitas vezes difícil. esta conversa, porque tento eu própria ir para esse lugar de criança agarrada a uma barra e fazer todos aqueles exercícios durante horas e pensar como é que eu aguentei isto, como é porque eu acho que é tão difícil e nós somos tão pequenos para perceber esse processo que tu estás a dizer, não é? Tipo, porque é que eu tenho que estar aqui? Depois, obviamente que olhas para os mais velhos e aspiras aquilo, mas estar ali naquelas 2 horas que tu dizes, acho que é mesmo, quem consegue ultrapassar esses primeiros anos, acho que é mesmo aquele dá-te força para o resto da vida, porque é muito constraining, não é? Estou aqui a falar inglês. É muito. Muito Mas restritivo. depois, sim, mas depois, que é outra pergunta que eu te queria fazer, que é, então, a partir de que momento é que tu achas que isto é uma conversa que vem há milénios entre bailarinos do contemporâneo e do clássico e andamos todos aqui, a partir do momento em que tu sentes em que, afinal, aquela técnica que era chata ao princípio, te dá depois a liberdade para fazeres tudo. Ou seja, chega um momento em que tu adquires aquele nível técnico que afinal a técnica já não é constraining, mas é exatamente o contrário, não é? Porque tu Eu como comecei. aprendeste aquilo e dominas. Eu lembro também, mais passados uns anos no consultório, eu acho que ser um pouco de rebelde sempre teve a minha personalidade. Eu trabalhava muito, tive muitos anos com o professor Guilherme Dias. E o professor Guilherme Dias conseguiu imenso. Ele tinha uma força enorme para me guiar para a visão que ele tinha de mim.
e eu não era a visão que eu tinha para mim. A visão que eu tinha para mim era, eu queria tudo, muitas extensões muito altas, Expansivo, queria, expansivo, queria, expansivo, expansivo. e o professor Guilherme, engraçadamente, ele tem a técnica dele, a forma como ele informa a técnica é um pouco francesa, portanto há uma intenção muito íntima, é algo muito diferente. E agora olho para trás e penso, uau, que sorte que eu tive o Guilherme durante tantos anos, porque realmente, se eu for ver os meus exames, eu tenho os vídeos dos meus exames, ele conseguiu dar-me uma forma que talvez se eu não tivesse tido, não ia conseguir agora, estando na Royal, encontrar aquele espaço interior. Porque eu olhar para os bailarinos russos, queria aquela coisa É grande, tua né? expressão. A expressão. E esse momento para mim foi super impactante, começar a compreender que as minhas bases não acabaram até ter entrado na companhia aqui na Royal. As bases tiveram sempre que ser reavaliadas porque eu realmente, o meu processo de criança, eu quis passar sempre à frente de coisas. E depois, até entrar na companhia, até a minha primeira lesão, vou ter que voltar a fazer reabilitação com o professor e começar da primeira posição, da segunda, da aí é que eu percebi, uau, se eu tivesse este cérebro que tenho agora, quando tinha 10 anos, 9 anos, eu Claro. até talvez não me tinha magoado, não me tinha lesionado, ou então tinha sido um estudante mais formal, tinha-me formado um pouco mais na forma Sim, clássica. mas se calhar não serias o Marcelino, não é? Não era a minha personalidade, mas só que eu vejo, por exemplo, Sim. eu vejo os bailarinos aqui da Royal, vejo o Vadim Montagirov. O Vadim Montagirov dá para ver que ele com 9 anos tinha a mesma cabeça que tem hoje. Portanto, aquela coisa de escola, de you know. Sim. Mas, portanto, eu acho que é uma coisa que nunca se para de reavalizar, de avaliar as bases. Hum. São coisas que. E eu acho que é algo que também temos que ensinar aos próximos, que as bases nunca acabam de ser feitas. E quando estamos a fazer Sim, um é um passo processo que nunca novo, acaba, não é? nunca É acaba. sempre, é uma construção, é uma construção. Mas tu sentes que, eu acho, eu já tenho que dizer que eu acho muito bonito tu referires as pessoas que foram muito importantes para ti. Eu acho que isso realmente demonstra muito o quanto tu és um ser extraordinário, porque é importante esse acknowledgement das pessoas que marcaram as nossas vidas e as nossas carreiras, pronto. E eu portava-me tão mal com o Guilherme Dias. Eu posso dizer aqui, a sério, e ainda por cima sou teimosíssimo. É uma coisa que também que pode ser muito boa para mim e pode ser muito má. Eu sou Pode teimoso ser quando muito digo, mal, claro. vou fazer aquele papel, vou fazer aquele passo e faço e parto-me todo para o fazer. Mas depois, quando alguém me diz alguma coisa que eu não acredito e não aceito, não percebo, Também estás ali, tipo, a lutar. é uma coisa é algo que eu reconheço em mim muito e eu penso, eu tive tanta sorte de estar no consultório e ter pessoas pacientes, pessoas que pensavam, ok, este miúdo tem estas partes difíceis, mas também tem muito que pode ser especial. Sim, Portanto, claro. Ou seja, a tua personalidade também era importante para o que tu estavas a desempenhar, não era só a componente técnica ou as sim. skills físicas, etc. Então, e depois vais para a Royal Ballet School. E o que é que acontece? Sentes, é de repente um choque ou não? Ou seja, passar de Portugal, em que estavas no teu ambiente familiar, não é? Entretanto, já estavas a viver também com os teus pais, Sim. um ambiente já diferente, e de repente, ok, vou deixar Portugal e rumo a Londres, uma escola completamente diferente. Eu penso que em regime de internato, não é? Tu ficaste em regime de Sim. internato. O que é que acontece? Então, eu acho que a minha viagem para Londres começa antes de ter chegado a Londres. Portanto, eu, quando fui ao Prix de Lausanne, fui com a Maria. Pois, claro, E fui com os meus sim. pais, também fomos todos juntos. E já lá, quando fizemos as audições e as aulas do Prix de Lausanne acho que são mais importantes do que fazes no palco, na minha opinião. Ok. Portanto, aquelas aulas eram dificílimas, era todos os dias um teste, um exame, que nós fazemos no consultório, né? Aqueles exames. Todos os dias havia imensos júris. E já aí eu pensei, damn, as bases, vou ter mesmo que ser o perfeito bailarino e comecei a focar imenso nisso. E comecei a ver que tinha faltas coisas ali que precisava pensar mesmo no clássico. Mas lá consegui a bolsa. A Galen Stock veio comigo e disse que quero, mas ela não me deu a bolsa diretamente. A Galen disse que gostava de te ver numa audição em Londres antes de dar a bolsa Ok. completa. Então aí já comecei a pensar, não, não sou perfeito para ela. Tenho que. Ainda tenho que A Maria, a provar Maria, mais. a Maria, a Maria recebeu logo a bolsa para Stuttgart, tudo feito ali. Eu pensei, ok,
ela já está feita. Agora eu tenho que ir ainda a Londres fazer uma audição. Vim cá com o meu pai, fiz a audição e quando entrei no edifício da Royal, algo aconteceu aqui em mim. Não sei, eu Hum, pensei, percebo, porque já tinha feito imensa pesquisa sobre o estilo, ou Macmillan e hum. Ashton. Comecei a pensar, encontrei o Anthony Dowell, que não tinha encontrado o Anthony Dowell até ter 15 anos. Para mim, ele é o maior ídolo agora, e até aos 15 anos, os meus ídolos eram estes russos, e o Carlos. Ok, depois mal entrei no estúdio, a audição correu-me super bem. Percebi o estilo, senti que estava a ser, o júri estava a olhar para mim, a Galen Stock estava proud, estava orgulhosa de estar a líder, né? Depois recebi a bolsa. Quando estava a fazer a mala para vir para Londres, a minha mãe sentou-se comigo e disse-me: Eu preciso falar contigo. E ela disse: Tu tens imenso talento, tens tido imenso sucesso nas competições e isso tudo, tens de ter cuidado com a tua cabeça, mantém-te assente na terra. Muita gente está a pensar na cabeça deles porque tens essa personalidade que te vais perder em Londres, porque Londres é enorme, imensas influências que podes seguir. Nunca te percas, nunca te percas. Isto marcou-me tanto. Então, quando cheguei Ficou-te a para sempre. Londres, para sempre, até hoje, porque pensei que foi um momento em que ela ficou muito séria comigo e eu pensei, ok, isto, eu tenho noção que isto Isto é é uma mesmo a sério. realidade. Ela está a dizer isto é mesmo a sério. É mesmo a sério. E eu cheguei a Londres, a primeira semana senti logo isso. Vamos a um bar. Sei que temos 16 anos, mas só que Ora, conheço um bar em que eles não perguntam pelo cartão de identidade. Vamos para ali. Olha, queres fumar, Dranã? E eu sempre, não, 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 não. Eu fui a pessoa mais transformada quando cheguei a Londres. A minha vida hum, era estúdio, dormitório, estúdio, dormitório. Durante os 2 anos estive na escola e quando entrei para a escola, houve a meu ano era incrível. Portanto, a Galen Stock já estava um pouco doente. Eu acho que ela já tinha tido um sim. pouco de noção que talvez este seria o último ano dela, que ela tinha recolhido. E ela trouxe todos os rapazes das competições, todos que ganharam as competições internacionais. Portanto, era um ano éramos 25 ou 30, não me lembro já. Era E um ano assim, todos, uma colheita extraordinária, no fundo, era isso, não é? extraordinário. Nós no meu ano temos 10 principais à volta do mundo. Portanto, agora Ok. atualmente somos 10. E então era um ano super competitivo. Eu era assim o mais pequenino, o mais diferente do meu ano, talvez. Havia outros pequeninos, mas só que pronto, eu era sempre o que era mais pequeno. E isso também deu um pouco de ansiedade, porque até lá, no conservatório, nunca pensei na minha altura. Nunca foi algo que eu pensei, Ok. sou pequenino. Cheguei a um ano em que toda a gente Hum. era muito alta, muito elegantes, e comecei a perceber que quando havia a escolha para os solos, eu no consultório fazia o solo que me apetecia, portanto, quero fazer a Baia quero fazer a Bela Adormecida, e nunca houve uma questão de, mas o teu tipo é Napoli, e devias fazer o Dom Quixote. E eu cheguei à Royal e senti imenso isso. Senti que eu estava a ser Mas treinado tu para ser achas um que foi tipo bom, bailarino. mas tu achas que foi bom não te terem colocado um tipo? Porque isso também é uma questão, não é? Tipo, ou seja, não te Eu terem senti que colocado dentro de uma caixa, dado essa eu liberdade senti, e eu pronto, ok, senti, eu lidaste com senti ele. Eu no consultório senti que não punha nunca numa caixa, portanto eu fazia só o que eu Portanto, queria. isso é Cheguei bom à para ti. Royal, ótimo. Cheguei, assim, Pronto, achei que ok. foi ótimo, porque eu pensei que nunca pensei que não podia fazer a Bela Adormecida, que tinha só que fazer o Hum, Pássaro Azul. Cheguei à Royal e de repente hum, comecei a ser treinado para fazer o Pássaro Azul, para fazer o Pas de Trois, para fazer todos esses personagens, o Peasant Pa da Giselle. E os meus colegas todos altos a fazerem Bela Adormecida e Grandpa Clássico, e eu. Mas o que é isto? E lembro que esta foi a maior teimosia que eu tive na escola. Portanto, cada vez que o professor me Espera dizia, lá, vou resolver este assunto. cada vez que havia a escolha para os solos, para os exames, o diretor, o professor vinha ter comigo e dizia: Vais fazer o pássaro azul? E eu: Não, não quero fazer o pássaro azul. E aí começou a haver um pouco de. Comecei a ficar um pouco Frição. aflito, fricção. E depois lembro de ir falar com a diretora, dizer que queria fazer a Bela Adormecida, queria fazer o Príncipe Desirê, solo, dranã. E depois de muita luta com o professor e com ela, lá consegui fazer. E fiz no exame. E depois havia sempre a Solos Evening, que era onde os estudantes apresentavam os solos no final do ano. E eu fiz o Príncipe Desirê. E eu, yes. Portanto, comecei a pensar que eu Yes. tenho que lutar imenso com o estigma de ser pequenino e ter que fazer os. E porque salto, tenho que fazer os saltos todos. Comecei a trabalhar imenso as minhas linhas. Comecei a pensar, ok, se aquele bailarino alto, que não é tão bom como eu, está a ser escolhido para fazer o par principal no final do ano e eu sou o sidekick, como é que eu vou conseguir chegar àquilo? E
nestes 2 anos que estive na escola, consegui ter a noção que se não mudasse a forma das minhas pernas, os meus pés, se não usasse o meu pescoço, se não começasse a sentir as personagens, ia ficar naquela caixa Boxe. box. E depois, pronto, houve sempre um pouco de fricção em relação a isso, porque eu queria ser mais, e depois também não queria ficar um pouco ressabiado, não queria ser uma pessoa frustrada, mas ao mesmo tempo tipo, foram 2 anos em que compreendi o que o meu futuro poderia ser e eu disse, não, não quero, não quero entrar na Ok. companhia e ser o solista pequenino que faz o Jester na Cinderela, Portanto, não quero. Então eu lembro quando então, tirei. mas tu quando escolheste ir Portanto, no fundo, a Royal escolheu-te a ti e não foste tu que escolheste a Royal, no sentido em que tu tiveste a bolsa e foste, e não porque tivesses pensado um dia, ok, eu quero ir para o Royal Ballet School. Eu não, eu lembro-me quando fiz a lista para o Prix de Lausanne, pus a Royal Ballet School como primeira, porque tinha essa. Uhum. Eu achava, porque eu lembro-me de pensar que o Carlos da Costa era uma referência, era tal como o Telmo, pensei, quem é que está num Certo. lugar de O poder próximo que eu nível do possa. Telmo, era assim o próximo nível do Telmo. Era, era o Carlos. E então eu lembro de vir a Londres nos verões antes de ir para a Inglaterra e ver o placar do Carlos no subway, no metro. E pensei, foi um momento tão impactante para mim. Ele estava em Apollo a fazer uma pose da Apollo e eu, meu Deus, no país real, o melhor bailarino do mundo o o Carlos. Ok, eu quero ir para lá. E então pus a Royal Ballet School como a primeira opção. Então foi Um uma encontro. feliz, junção, um feliz encontro, sim. Portanto, então foi esta questão que trouxeste um bocadinho, de uma certa forma, que é a questão da competição, da pressão, que talvez não tivesse tão presente no conservatório, também surge agora quando entras na escola, certo? Na escola, sim, sim, sim. Foi um impacto enorme. Portanto, e sentiste que havia entre todos um pouco essa. Portanto, o mundo da dança começa a complexificar-se a partir desse momento, não é? Em que Completamente. tu já não é se calhar aquele, embora o professor fizesse isso e disseste aquilo e tu fosse a diretora e não sei o quê, neste momento estás num mundo completamente diferente em que a competição no fundo, o que tu fizeste foi criaste uma estratégia para ti, não é? Tu criaste uma Uhum. estratégia do que é que tu almejavas e de como é que tu podias trabalhar para conseguir chegar a isso que tu pretendias, não é? Mas isto no meio de outros colegas que efetuam, também teriam as suas estratégias, etc. E no fundo o que tu querias naquele momento era entrar no Royal Ballet. Era um contrato. Para mim, sabes, eu pensei, porque a Maria recebeu o contrato dela logo. Eu estava no meu segundo ano, a Maria recebeu logo o contrato para ir para Stuttgart e eu tinha que esperar mais outro ano, porque estava um ano abaixo, para pensar. E eu pensei, comecei a ter um stress enorme porque comecei a ver o ano acima, do terceiro ano do Royal Ballet School, a fazer as audições e padrinhos que eu achava fantásticos naquele ano a não passarem Não tinham isso. audições, a não passarem, não passavam da barra, iam a Berlim, não passavam da barra. E eu pensar, o que é que vai acontecer a mim? Porque Hum, eu já tinha percebido que ser pequeno não era fácil. Na minha cabeça comecei a pensar, hum. sou pequeno, sou talvez menos comercial no sentido em que preciso de uma companhia que precisa de um bailarino como eu, e é por isso talvez que a Royal Ballet School está-me a preparar para ser o Bluebird e o Ok. Dana. Pensei, Portanto, ok, eu estava disse, a tocar-te naquela caixa que tu poderias ter saída, não é? Tipo, se te identificasses com saída. este estilo, tu terias saída. E eu pensei, não, eu não quero ser esse padrino, what? E depois comecei a pensar, como é que eu vou chegar a uma audição, colocar-me em primeira posição e fazer uma barra e de repente o diretor não está interessado na minha forma, na minha cara, na minha técnica e manda-me embora, nem chego aos saltos. Hum, Foi um stress, eu passei o segundo ano em stress completo, mas foi um ano hum, super espetacular para mim na Royal Ballet School porque veio o John Neumeier e ele pôs-me como principal na peça dele. E eu, quando descobri o John Neumeier, pensei: vou para Hamburgo. É Hamburgo. está Hamburgo, este homem é decidido. incrível. O Johnny Meyer tem é o mesmo tipo de movimento que a Catarina Moreira tinha na minha cabeça, Sim. mas com o clássico. É uma mistura, é isso que eu tenho que fazer. E eu sei que lá não vou ser posto numa caixa, vou ser um artista. Comecei a pensar assim. Mas ao mesmo tempo, ao fazer essa peça, comecei logo a ficar na atenção do diretor daqui da Royal Ballet. Eu sem eu saber, não é? E depois no terceiro ano, quando entrei, foi o ano em que voltei do verão assim.
a pensar, ok, agora é que vamos fazer as audições. Na segunda semana recebi logo o contrato para a Royal, para a companhia. E disseram-me, eu disse, ok, mas porquê é que eu estou a receber já o contrato? Ah, porque daqui a 2 semanas entras para a companhia e eu. Pois eu lembro-me disto, é verdade, sim. Portanto, o teu último ano foi Não coxo, fiz, no fundo. não fiz, não Sim. fiz. Só recebi o diploma do primeiro e segundo ano. E para mim, isso para mim, vou-te dizer, Solange, é um dos momentos mais bonitos da minha vida. Aquele momento em que aquela diretora que me tinha escolhido e que ela era super, super rigorosa comigo. Marcelino chamou-me ao escritório e teve uma conversa super séria comigo e disse: vais ter que continuar a trabalhar muito, vais ter que continuar a trabalhar no teu partnering, vais ter que pensar nos teus pés, taranã, mas só que tenho boas novidades para ti, tu vais para a Royal Ballet, eles deram-te o contrato e eu, o quê? E depois ela disse que era daqui a 2 semanas e depois disse-me que eu tinha que ir para a companhia já, naquele mesmo dia, ensaiar Requiem, do Macmillan, com a companhia. Eu lembro de entrar no edifício e ir para o estúdio e a caminho do estúdio encontrei o diretor. Comecei a chorar porque o diretor disse: Oh, obrigado, não se vai arrepender, não se vai arrepender. Só consegui dizer isso e eu lembro do Kevin ficar um pouco comovido porque a minha emoção foi muito grande. E ele disse: eu sei que não vou arrepender. E depois foi-se embora e entrei no estúdio de repente e toda a gente bateram palmas Já e sabia. e de repente, ok, aprende esta parte e eu de repente olho para a bailarina com quem eu ia dançar, era uma mulher, não era uma estudante, era uma mulher mais alta que eu e eu tinha que fazer uns pressagens com ela e eu. Pronto, esta foi o meu primeiro dia na Royal Ballet. Eu por acaso ia-te. Agora tu adiantaste a dizer que isso foi um dos momentos mais marcantes para ti, mas era uma das perguntas também que eu tinha, se era se tu conseguias. Ainda tens muitos anos de carreira, mas até agora se tens um papel especial, um momento especial, um coreógrafo especial que tu guardes e que tu tenhas. Pronto, já percebi que o John Newmeyer é assim, foi muito especial para ti Johnny, também, ainda estavas na escola. sim. E eu nunca mais trabalhei com ele, Mas só mais uma vez. ok, O que foi uma portanto pena. ainda querias fazer mais peças dele, ainda querias. Muito, Sim, é assim muito. uma coisa que tens. Estou a trabalhar nisso, eu estou a trabalhar nisso. Olha, e então, e balés, assim, aqueles balés que tu, ok, entretanto entraste na companhia, tiveste, ainda passaste por aquele momento, pronto, que eu também considero que faz parte, não é, de estares ainda a fazeres algum grupo, de estares, de repente, como tu dizes, já não eram jovens à tua volta, já eram adultos, já era um mundo completamente diferente, ainda passaste por esse processo de going up the ladder, fizeste corpada, depois passaste de Miss Lista ou solista, não tenho logo, passaste logo a Sim, sim, solista, não sim. foi? Eu acho que é um Não, de bocadinho Miss diferente Lista, primeiro. de Miss Lista, e depois, um belo dia, és bailarino principal. Imagino que tenha sido um momento que te tenha marcado e que conta-me isso, que pronto, conta-me essa emoção, Essa conta-me. emoção. Então, eu já quando entrei no primeiro ano que entrei para a companhia, fiz esse primeiro ensaio, depois passado 2 meses, saiu o casting para Bayader. E estava o meu nome no Ídolo Dourado, no Bronze Hum, Idol. E eu achei, isto só pode ser, não pode ser certo, não pode estar certo. Como é que eu vou fazer o Bronze Idol? E de repente chamaram para os ensaios e comecei a ensaiar e de repente no dia seguinte veio a Makarova fazer a audição de quem é que ia fazer a Opening Night. E ela escolhe-me a mim, Solange, o miúdo da escola. Eu penso muito nisso. Como é que eu me sentiria se fosse um bailarino principal e tivesse um miúdo ali a fazer? Foi um pouco estranho. Mas isso já me deu assim um pouco de noção que as coisas iam progredir muito bem. E bem, depois, sim. sim, e de repente as coisas começaram a desenvolver bastante. Comecei a fazer mais papéis, branã, e passado 2 anos fui promovido a First Artist de Miss Lista. E de repente, Hum. mais 2 anos, fui solista. Portanto, eu fiz tudo 2 em 2 anos. E quando fui promovido a primeiro solista, na temporada seguinte tinha uma temporada que o Kevin finalmente disse: Ok, vou-te puxar para ser principal, mas sem eu saber, né? Eu estava cast para fazer Giselle Aldrest e Alice no País das Maravilhas e acho que era Don Quixote. E
cheguei à temporada no verão, e além disso, ao subir na companhia, fui recebido imensos convites para fazer galas, passei o verão todo, nesse verão, antes de ser primeiro solista na companhia, no Japão, a fazer imensas galas, a trabalhar. Dananana. Cheguei a esse ano, a companhia estava completamente lesionado, tinha uma perna partida, tinha uma tíbia fraturada e, Sim, eu também e não tive consegui. essa. Não consegui, eu fui ao primeiro ensaio de Alice, no País das Maravilhas, e não conseguia nem sequer andar, let alone dançar. Eu pensei, algo está errado, vou ver, fui fazer um scan e estava com a perna com uma fratura. E aí eu pensei, pronto, acabou-se o sonho. De repente o Kevin traz dois primeiros solistas de outras companhias, eu pensei, pronto, já fui, sou primeiro solista, não estou a dançar, já há outros maravilhosos bailarinos a entrar na companhia, e tive que focar-me na minha recuperação. Tive imensas reuniões com o diretor a dizer como é que estava o meu progresso estava a acontecer, o processo, e ele sempre a dizer-me: não te preocupes, vai com calma, faz este processo bem, quer que fiques bem recuperado, porque para a próxima temporada é uma grande temporada. E eu, ok, a pensar, está-me a mandar areia para os olhos, Brenan. Mas realmente na temporada seguinte fui cast como Romeu, no Romeu e Julieta, que foi algo que eu queria muito que acontecesse, porque foi um momento muito importante para mim para me conseguir fazer aquela metamorphosis da escola que tinha acontecido, de ter sempre aquele casting de bravura e de repente ser cast para uma coisa mais emocional, que é sempre que eu me identifiquei mais. E depois, quando eu fiz isso, fiz Don Quixote, fiz outras peças, e no final dessa temporada foi quando eu fui promovido, que foi em 2019. E para mim foi um grande choque, porque obviamente eu tinha noção que era algo que eu queria muito que acontecesse, mas há tanta coisa que pode acontecer. Se há outro bailarino que está a ter uma temporada maravilhosa como tu e tem um pouco mais de conexão com uma partner, ou isso é muito aleatório, muito subjetivo. Ele chamou-me ao escritório, foi num dia que eu estava livre, não tinha ensaios marcados neste dia. E de repente recebo um telefonema do Kevin, ele disse: olha, preciso mesmo que venhas aqui ao escritório, tenho uma coisa para discutir contigo. Eu pensei: ei, o que é que eu já fiz? O que é que eu já fiz? Vou ter que fazer o espetáculo extra. Esta foi apenas a parte 1 desta conversa com Marcelino Sambé. Fiquem atentos à segunda parte, que estará disponível brevemente. O episódio de hoje do Dança em Diálogos chega ao fim, trazendo mais uma perspectiva, mais um percurso, mais uma reflexão sobre a dança. Já sabem, estão todos convidados a seguir o podcast Dança em Diálogos nas nossas redes sociais, a partilhar os episódios e a deixar a vossa opinião ou sugestões para temas futuros. Para estar sempre informado sobre os novos episódios e atividades, podem subscrever o nosso canal no YouTube e no Spotify. Além disso, está disponível a nossa newsletter em ddialogos.com, onde podem conhecer melhor a Dança em Diálogos e todos os seus projetos e dimensões. A Dança em Diálogos é uma plataforma de criação, produção e programação em dança, com um enfoque particular em projetos de mediação e participação de e com diferentes públicos e comunidades. No próximo episódio, vamos continuar, claro, com mais dança e mais diálogos. Eu sou a Solange Mel e espero voltar a estar convosco em breve.